Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então hoje a prof está aqui, vai apresentar para vocês as correções das metas 2, 3 e 4, certo? Dos conteúdos que eu havia pedido para vocês lá nas metas que foram entregues logo no início, quando entramos em quarentena. Então, acompanhem comigo. Assim, gente, eu não vou corrigir todas as questões, até porque vocês já têm os gabaritos no final do livro, tá? E eu também vou deixar os gabaritos aqui. Eu vou comentar algumas questões e vocês vão fazendo essa correção. E se tiver alguma dúvida, vocês me procuram que eu vou fazer o possível para poder ajudá-los, certo? Então, vamos em frente. Páginas 18 a 27. Pessoal, eu vou comentar com vocês a questão 17, tá? A questão 17, lá da página 19, que diz assim: a Semana de Arte Moderna foi um acontecimento bastante polêmico à época, gerando opiniões e reações controversas do público. Elenque, ou seja, apresente 3 motivos para isso, bem como indique uma resposta dada pelos artistas para essa recepção do público e jornais da época. Lembra que eu comentei com vocês que o pessoal não aceitou muito bem logo de início a Semana de Arte Moderna. Eles tiveram uma série de problemas. Então, por que isso? Uma nova estética a que não estavam acostumados, então estava sendo apresentado. E isso acabou chocando as pessoas. Então, teve o choque aí com os costumes da época e também a crítica à burguesia. Por que essa crítica à burguesia? Porque eles eram as pessoas que tinham dinheiro, que frequentavam os teatros durante a Semana de Arte Moderna. Então, uma das respostas que os artistas realizaram à época foi o discurso de Menotti Del Pique, em defesa da arte moderna, que apresentava esse novo programa estético ao público, certo? Aqui também está o gabarito de praticar e aprofundar, livro, certo? Da apostila de vocês. E eu tinha pedido para vocês produzir um mapa mental sobre a Semana de Arte Moderna. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos para que vocês se organizem e façam isso bem organizado, bem feito, com muito capricho e que também possa servir como material ou como fonte de estudo para vocês. Vamos lá. Este é um deles. Aqui eu trouxe mais um, tá? Mais um exemplo de mapa mental sobre o modernismo, sobre a Semana de Arte Moderna, e vocês podem usar isso como inspiração e não para copiar, tá? Porque eu quero originalidade nos mapas de vocês. Eu sei que vocês têm muita capacidade e que podem fazer isso muito melhor até do que esses que eu apresentei aqui. Vamos em frente. A meta 3, gente, eu pedi para vocês realizarem as atividades do Caderno Mais lá da página 12 até a página 21. Tá faltando uma crase aí, a prof vai arrumar. Então, vejam que nós temos uma série de questões que vai discutir com a gente antes de 22. Então, a primeira questão ali que diz: considerem com atenção as afirmações a seguir. Então, a única opção aqui, A1, porque diz que a exposição de Anita Malfatti, realizada em 1917, que recebeu uma crítica demolidora de Monteiro Lobato, foi o fato cultural mais importante na geração da Semana de Arte Moderna, pois ajudou a unir os jovens artistas e intelectuais no combate às estéticas que remontavam ao século XIX, tá? E agora vamos lá para a questão 3, tá? A questão 3, que diz assim pra gente: são apresentados, tá? São apresentados na questão 3, 2 obras, tá? E daí, na sequência, nós temos o questionamento. Aponte 2 diferenças entre as pinturas, observando os procedimentos de expressão
cor, forma, equilíbrio, contorno, relação entre figura e fundo. E então, e a B que diz, identifique qual das duas pinturas correspondem aos valores estéticos e aos ideais do modernismo, sintetizados na seguinte passagem de Mário de Andrade. O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono consciente de princípios e de técnicas, foi uma revolta contra a inteligência nacional. Então, voltando lá na questão 1, que pede para que nós façamos um apontamento de duas diferenças entre as principais pinturas. Então, ao observar a pintura 1, nós podemos perceber que a tela, ela pretende ser fiel à realidade, ou seja, ela apresenta uma figura humana, tá? Normal, e as cores também, elas tentam se aproximar o máximo possível da cor das pessoas, né? Então, busca uma relação muito próxima com a realidade. Já a pintura 2, ela rompe com a fidelidade ao real, por meio de cores fortes. O título da tela é O Homem Amarelo. A figura humana, que em uma obra parece bem ajustada, bem proporcional, na obra de Anitta está desajustada e com traços fortes. Então, vejam que tem diferença entre as duas aí, tá? Então, a resposta da B é a Anitta Malfatti, a obra de Anitta Malfatti. Correto, gente? A Semana de Arte Moderna, a prof também vai deixar o gabarito aqui para vocês. Falamos bastante disso em sala de aula, vocês apresentaram, inclusive, muitos comentários, fizemos uma tertúlia em sala a respeito, então vocês vão conferir as questões e se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me procurar. Amém, pessoal? Eu tinha pedido para vocês realizar no caderno um encarte sobre cada um dos poetas apresentados. E eu estou apresentando para vocês aí semanalmente os poetas do modernismo, né, da tríade, e é nesses que eu preciso que vocês foquem, tá? Então, façam os encartes de vocês buscando falar aí de Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Quando eu falo em encarte, eu estou falando naqueles papéis que parecem um folheto que são distribuídos nos supermercados. Então, o que vocês vão colocar ali? Vão colocar, por exemplo, a foto do Mário de Andrade. Vão falar quem é, quando nasceu, quando morreu, um pouquinho da biografia dele, e daí vocês vão colocando imagens das obras dele, dizendo quando foi lançado e, se possível, um pequeno, mas pequeno mesmo, resumo de cada uma delas. Façam só das principais, tá? E a mesma coisa com o Mário de Andrade e com o Oswald de Andrade. Este material, quando estiver pronto, assim como os mapas mentais, ele deve ser enviado para mim por e-mail, tá? Então, quando esse material estiver pronto, ele deve ser enviado por e-mail para que eu possa fazer a análise e, se necessário, orientar vocês a fazer algum tipo de correção. Vejam aqui, eu coloquei para vocês um encarte, então vocês podem fazer um desse daqui para cada autor, certo, gente? Então, coloca o nome do autor, a imagem dele e vão disponibilizando aí imagens das obras que eles escreveram, das principais obras. Isso pode ser feito numa folha sulfite, não precisa ser nada exagerado, tá? Mas precisa ser bem caprichado e bem organizado. E aqui também vou deixar para vocês o capítulo, o gabarito do capítulo 27, que fala sobre a tríade do modernismo, e traz para a gente lá a questão 15, na página 28, que ele quer que a gente discuta, né? Ele fala sobre a carta escrita por Mário, a Tarsila de Amaral, e vou ler para vocês aqui que dois aspectos que reiteram o que foi afirmado são o conflito entre os valores internos e os externos, o nacional e o estrangeiro, e a crença na força estética e cultural no Brasil, que era um dos lemas, né, dos modernistas. Correto, gente? Então, assim,
correção aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu não me fiz clara, por favor, peçam para que a prof explique novamente. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e eu estou com muitas saudades de vocês. Até breve.